Podcast Rural. No seu podcast rural hoje, a prosa é sobre empreendedorismo feminino. E a gente está proseando aqui com duas mamães, a Patrícia Rezende, que é analista de negócios do Sebrae, e Fabiane Pinheiro, produtora rural, presidente da Filhas do Agro. Fabiane, vamos falar um pouquinho mais sobre Filhas do Agro. Antes eu quero trazer aqui a participação de ouvintes. A dona Márcia Helena, sempre ouvinte do Paracatu Rural, tá ligada aqui, ó. Bom dia. Todas as manhãs estamos aqui. Bom dia, meninas. Também o Marcos Geraldo Alves, que é o gerente regional do Sebrae, tá aqui, agradecendo a parceria e também escutando a gente prosear aqui. E já deixou uma pergunta que daqui a pouco a Fabiane vai responder. Qual é o diferencial que as mulheres trazem na gestão das propriedades rurais, tá bom? E ele está falando que tem muito orgulho das Filhas do Agro. Conta um pouquinho mais aí então sobre esse trabalho Filhas do Agro, né? A gente tem, você estava me falando que acaba que as participantes, todas elas têm algo em comum, né? Primeiro, mulheres, mães, filhas de produtores, às vezes nem tanto filha, mas uma experiência próxima da sua que tornou-se produtor recentemente, de outras atividades. E acaba que vocês fazem cursos, treinamentos, e que umas sabem um pouco mais que a outra, acaba uma ajudando a outra. É mais ou menos assim, Fabiane? Isso. Ele surgiu de uma iniciativa em que a gente fez um curso com o Sebrae. Foi uma capacitação que era para ser rápida, e ao final desse curso a gente viu a necessidade de continuar aquele círculo, aquele grupo que a gente tinha criado. Uhum. E aí, então, a gente pensou na ideia da associação. É uma associação voltada para mulheres que passam pelo processo de sucessão familiar. Então, são filhas, esposas, netas de produtores rurais, e o grupo oferece essa rede de apoio e capacitação, além de representatividade no setor como um todo. Tanto é que nós tivemos indicações do Forbes Agro, fomos citadas entre os 100 grupos, associações ligadas ao agronegócio, e a gente percebeu a potência que isso trazia a todas nós e o quanto mudou as nossas histórias, porque a maioria das participantes não tem como o agronegócio como única. São fisioterapeutas, dentistas, que estão fazendo essa transição de carreira para poder assumir, então, o seu lugar nos negócios familiares. Entendi. Patrícia, então o Sebrae, juntamente com essas meninas produtoras rurais, começou a desenvolver o trabalho Filhas do Agro, né? Isso, nós temos muito orgulho, como o Marcos diz, de estar nesse processo desde 2020. Então, durante esses 5 anos aí de processo de amadurecimento, de constituição da associação, o Sebrae esteve sempre presente apoiando. E o interessante é que a gente consegue trabalhar com a necessidade que elas nos apresentam. Então, se hoje elas têm a necessidade de trabalhar uma determinada área de gestão, o Sebrae se prepara, busca, né, essa formação para trazer para o grupo. Individualmente seria praticamente impossível atender uma produtora na necessidade dela, mas com o grupo, né, que hoje são aproximadamente, a Fabiane vai falar depois certinho, mais de 50 mulheres. Somos hoje em 63. Isso, são mais de 60 mulheres, nós conseguimos construir do zero uma capacitação para atender a necessidade desse grupo. Entendi. E formar mulheres que estão em diversas fases, né? Porque o grupo, ele não tem um nível de maturidade assim comum. Nós temos mulheres que já estão há mais tempo no negócio, nós temos mulheres que estão sendo inseridas agora, então tem todo um processo, não é um grupo homogêneo. E isso é o interessante desse grupo, porque é uma aprendendo com a outra e o Sebrae trazendo a capacitação que atende o grupo da forma que é mais interessante para essas mulheres. Entendi. E também da forma que elas consigam depois levar isso para dentro da propriedade rural e melhorar aí a gestão desses negócios. Patrícia, Filhas do Agro é o primeiro trabalho nesse sentido de trabalhar exclusivamente com mulheres? O Sebrae atua com as Filhas do Agro através de um programa que nós chamamos de Sebrae Delas, né? O Sebrae Delas, ele atua desde a empreendedora do meio urbano
e também no meio rural. E a gente tem a grata satisfação de ter a Filhas do Agro como o primeiro grupo de agronegócio do Brasil aqui em Paracatu, né? Porque também o agronegócio para Paracatu é uma atividade econômica muito forte, né? Por isso, esse grupo também surge na cidade de Paracatu, o Sebrae delas atuando com o agronegócio feminino. E nós hoje somos referência para várias outras cidades, né, com esse trabalho. Depois do Filhas do Agro, então, teve outros grupos, acredito eu. Sim, hoje nós temos grupos aí em Minas Gerais, no Brasil, de uma forma geral do Sebrae delas, trabalhando com empreendedorismo feminino. Inclusive, nós somos convidadas, né, Fabiane? Já participamos, as meninas, elas participam de várias aberturas de trabalho em outras cidades, levando o case Filhas do Agro para ser exemplo para outras mulheres de outras regiões. Entendi. O Sebrae Minas, já eu volto com a bola para você aí, tá, Fabiane? Você vai cortar daqui a pouquinho. O Sebrae Minas, Patrícia, atua no noroeste de Minas e Alto Paranaíba. Na região do Alto Paranaíba também tem um outro trabalho sendo desenvolvido além do Filhas do Agro, que no caso aqui no noroeste, né? Sim. Hoje nós estamos aqui Paracatu, Patos de Minas e Arinos e Unai são as sedes, né, dos escritórios da Regional Noroeste, Alto Paranaíba, Patrocínio também, que eu estava me esquecendo. São as sedes dos escritórios da Regional Noroeste e Alto Paranaíba. E nas outras cidades nós temos alguns trabalhos. Em Patos de Minas também tem um trabalho com um grupo de mulheres, tem trabalho também com um grupo de mulheres do café. Que são na região de Patrocínio, por ali. Isso, são todos grupos que são apoiados pelo Sebrae através do Sebrae delas. Bacana. Fabiane, vamos responder lá o Marcos? Marcos tá falando, Francis, e a minha pergunta aí. Que diferencial as mulheres trazem na gestão das propriedades? Eu acho que a mulher, ela tem uma sensibilidade maior de lidar com várias funções. E o agronegócio traz justamente isso. Porque antigamente o agro ele era um pouco mais simples, por assim dizer, a administração. E hoje o agro é realmente uma empresa, onde temos a parte administrativa, de recursos humanos, a parte ambiental, que é muito importante, a parte do campo mesmo, de produção, e poder administrar todas essas nuances e todas essas frentes de trabalho realmente precisa ter um pouco de sensibilidade, de facilidade e de vontade de crescer, né? E eu acho que a mulher traz muito disso, de essa sensibilidade de fazer crescer cada vez mais. Tanto é que o lema do Filhas do Agro é florescer, né? Capacitar através da capacitação. Então, eu acho que o grande diferencial da mulher é esse. Consegue identificar muitos pontos que, às vezes, o homem não consegue perceber, né? Exatamente. Como administrador, como produtor rural. Ter uma visão mais direta. A mulher, eu acho que ela consegue ter uma visão mais ampla, por assim dizer. Além dessa parceria, né, entre homem e mulher, vamos pegar aqui um casal, o pai e a mãe, o patriarca e a matriarca. Além disso, também tem que se... tomar uma atenção diferenciada com o restante da família, né? A maioria das propriedades rurais são administradas por produtores, mas tem a sua família que está envolvida no processo. E um dia, o pai e a mãe, os dois, ou em algum momento diferente, eles vão faltar. É natural da vida, a gente precisa falar sobre isso. E aí vem aquela palavra que muita gente às vezes até tem medo, sucessão familiar, que no caso aqui é a rural. Filhas do Agro também tem trabalhado isso aí entre vocês lá, essa questão da sucessão? Sim, é o nosso ponto principal de união, né? Porque realmente o processo sucessório não é um processo simples de acontecer. E o interessante é que tem muito se discutido através disso por justamente perceberem a dificuldade que é quando quando essa sucessão tem que acontecer por conta de algum fator crítico, como a morte de alguém, a falta. Então, a gente trabalha sempre no planejamento sucessório e hoje existem várias empresas que prestam consultoria nesse sentido para poder facilitar e tornar esse processo mais simples possível, porque trabalhar em família é muito bom,
mas também tem grandes desafios, porque além da questão profissional, a gente tem uma questão emocional muito forte. E eu acho que quando fala de homem e mulher, a gente tem habilidades diferentes e um tem que complementar o outro e facilitar. E no meu caso, por exemplo, em que o meu pai é o gestor, é o proprietário, e a gente faz esse processo de sucessão, há toda uma dificuldade de entendimento e de aceitação dessa questão, que é natural, porque são visões diferentes. Então, a gente sempre trabalha na capacitação para que todas nós tenhamos força de assumir com propriedade e não simplesmente para ser um processo vago. Inclusive, até dentro desse ponto que você está trazendo aqui, eu quero que você explore um pouco mais o Dr. Carlos Ronck, que ele é médico veterinário, tem propriedade em Guarda-Amor. Ele está dando os parabéns aqui pelas guerreiras do agro, que é filhas do agro, né? E perguntando quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia. Você é mãe, além de filha, tem a dificuldade, como você acabou de falar aí agora, de ideias diferentes com relação ao seu pai e você dentro da administração, mas como que é aí também conciliar tudo isso com a maternidade? Bom, a gente estava até conversando antes de começar o programa, né? Que a gente acordou na madrugada para amamentar. A gente tem que exercer diversas funções. E eu acho que eu, Fabiane, tento trazer isso da forma mais leve possível. Porque a gente começa uma jornada de trabalho, então você não consegue se dedicar plenamente, porque tem horário de buscar a menina na escola, tem que preocupar na hora da alimentação, tem que procurar conciliar com o horário do médico, que muitas vezes é durante o dia, a gente conciliar tudo isso só é possível através de uma rede de apoio, que também exige uma confiança, porque eu, pelo menos, não vou deixar meus filhos com qualquer pessoa. Então, conciliar tudo isso, realmente, eu acho que é o maior desafio atualmente, de conseguir encontrar e se desenvolver em todas essas áreas, assim, para poder crescer em todas elas. Você também é mãe, voltou a trabalhar ontem, a Patrícia está aqui voltando às atividades. E como que é viver isso também lá no dia a dia, porque você também tem aí a sua atividade na zona urbana e vai para a zona rural cuidar dos produtores, mas como que é isso aí? É mais ou menos a experiência parecida? E o que você acha que isso traz de positivo para a sua profissão? É desafiador, né? Mas como a Fabiane disse, se a gente não tiver uma rede de apoio, é praticamente impossível, né? No meu caso, eu conto muito com a minha família, né? Com os meus pais, que me trazem essa confiança, como a Fabiane disse. Então, eu consigo sair, né, para minha atividade, para minhas viagens, para todas as meus compromissos profissionais de uma forma muito tranquila, porque eu sei que eu tenho uma rede de apoio, né, que vai cuidar das minhas crianças como se fosse eu que estivesse ali cuidando, né? Ô Patrícia, você está falando, você falou pra gente que é um ponto que o Sebrae tem, que é o Sebrae Delas, né? Um programa de desenvolver aí as mulheres no empreendedorismo. Conta um pouquinho mais como é que faz para que outras pessoas possam participar desse projeto. É claro, tem que procurar o Sebrae, mas qualquer tipo de atividade encaixa nisso, tem que formar um grupo. Como que funciona isso? Qualquer atividade, né, qualquer mulher que queira empreender, ela pode procurar o Sebrae. Nós, em praticamente todas as cidades que nós atuamos, nós temos grupos de Sebrae delas, seja em parceria com a associação comercial ou iniciativa própria, né, do escritório do Sebrae na região. Então, procurem o Sebrae para conhecer o grupo mais próximo de você, para que você possa participar. Por exemplo, no Filhas do Agro, nós temos produtoras de várias cidades da região. Então, produtora que quer participar, não é só produtora de Paracatu. Nós temos Guarda-Amor, né, Vazante, João Pinheiro. Então, tem várias cidades que estão participando desses grupos. Procure o Sebrae. Nós temos ali uma solução para cada uma dessas empreendedoras, seja também no atendimento individual ou no atendimento coletivo. De uma forma ou de outra, nós vamos encontrar uma maneira de apoiar essa empreendedora, né? Porque o Sebrae Delas, Francis, ele não surgiu assim
uma moda, né, de empreendedorismo feminino, mas o Sebrae delas, ele surgiu a partir de pesquisas que o Sebrae fez mesmo de mercado e conseguiu identificar, né, a fragilidade desse empreendedorismo por necessidade e como que a gente precisa apoiar essa mulher nesse processo de empreender. Bacana. Eu vou chamar aqui mais um intervalo para a gente tomar mais um golinho d'água. A gente volta já. Sai daí não. Uma das habilidades que parece não ser ensinada mais nas escolas é como trabalhar bem em grupo. Mas é uma das habilidades mais importantes a aprender se você quiser se tornar uma pessoa feliz. Se você não trabalha bem com outras pessoas, você será infeliz em boa parte da sua vida. O que você precisa aprender então para trabalhar com outras pessoas? Vamos lá. Primeiro, você precisa aprender a cooperar com os outros. A igreja é a família de Deus. Nós somos irmãos e irmãs com as pessoas que ministramos, que adoramos juntos. Devemos tratá-los como tal. Também é uma irmandade, onde nós trabalhamos e servimos juntos com um objetivo comum, a grande comissão. Nós também estamos na mesma luta contra Satanás e precisamos nos apoiar. Precisamos nos defender e nos encorajar uns aos outros. O melhor lugar para aprender a cooperar com os outros, então, é na igreja. Segundo, você precisa aprender a ser atencioso. Esta é a chave para a felicidade. Quanto mais atencioso você aprende a ser sobre as necessidades, dúvidas, medos de outras pessoas, mais feliz você será. Se você não tiver consideração, terá uma união infeliz, por exemplo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico que todos concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Nenhum de nós é, por natureza, uma pessoa atenciosa, porque tendemos a pensar em nós mesmos primeiro e não nas necessidades dos outros. Cultivar uma vida em comum dá trabalho e aprender a conviver e também a trabalhar bem com os outros exige prática. Como um jardim que requer cultivo para dar frutos, você verá como o seu esforço produz frutos de felicidade e relacionamentos fortes. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.